Hoje tem Mengão, o Flamengo entra em campo partida contra o Internacional. E a gente vai olhar aqui a Renata Fãs, comentarista do programa Jogo Aberto e da ESPN Brasil. Palpites! Quem vence essa partida, hein? Já escreve nos comentários de qual cidade você acompanha nossos vídeos. Tá no Rio de Janeiro, São Paulo, Sergipe, Alagoas, Espírito Santo, Minas Gerais, Tocantins, Bahia, Ceará, Paraíba. Escreve o seu estado, a sua cidade e também o seu palpite, hein? No final do vídeo eu deixo o meu palpite. Vamos lá então, créditos, canal Jogo Aberto ESPN Brasil. Bora pras notícias do Flamengo. Reabilitação e o Inter tendo que vencer para não ir para a zona do rebaixamento. Chico Garcia, as probabilidades não estão favoráveis para quem ama e vive no Beira-Rio. Eu vou tentar te ajudar, Renata. Você vai tentar mesmo? Eu vou tentar te ajudar, porque você sabe melhor do que qualquer um de nós que o Inter, historicamente, o Inter é meio Robin Hood, assim. O Inter, ele treme com o Globo do Rio Grande do Norte, mas com o Flamengo ele vai lá e endurece o jogo. Olha. O Inter é assim. Então essa talvez seja a esperança. Agora, eu não acho que o Flamengo vá ficar dois jogos. Vai ser o Globo, vai 2 jogos sem ganhar, né? Que já empatou no final de semana, então não sei. Eu tentei te ajudar, mas... eu vi que você não fez muita força, não. Alguém quer me ajudar também? Tem mais alguma eu não vou fazer essa força toda que o Chico fez, Se o São Paulo conseguiu empatar com o Flamengo no Maracanã, por que não o Inter não pode empatar também? Ó, em casa. Empatar, hein? Tô falando. Aí eu lembro do Dr. Marco Aurélio Cunha dizendo que um jogo não é levado para o outro. Então, isso, olha aí. Mas... É complicado. Uma nova realmente. história. Quem sabe? Ronaldão, mais alguma palavra? Bernabé, quem Não, sabe eu Bernabé? não consigo mais falar nada. Eu só quero saber caso o Inter vença o Flamengo. E não o que vou a dar- Renata vai fazer? E não vou Que dar que a nem Renata vai palpite. fazer? Não vou dar nem palpite. 4x0 Flamengo. Solano, Vai. coloca o Alan Patrick pra jogar. Quem? Fecha a casa, pessoal. Nenhuma Patrick pra prévia jogar. aparece com o Alan Patrick, eu não entendo. fecha Realmente a eu não casa. entendo. E acho que ele Mete deveria 3 ser zagueiros, perguntado pelo sobre isso na coletiva, que na última ele não estava. O falecimento da mãe, que é um período super conturbado. E aí ele vai ter que ainda dirigir o Inter contra um dos times mais fortes do campeonato. E não é nem o caso, o Inter precisa dos 3 pontos. Poderia ser a Chapecoense, que é a lanterna. O Inter precisa vencer. E eu não consigo ver como vai vencer. Não, eu pensei aqui, fecha a casa, põe 3 zagueiros. O pior é os 3 zagueiros que isso podem que é. jogar. E volta o Não sei se é Carrascal. melhor. O Carrascal. Isso, 3 volantes. gente, voltando. na minha cabeça, não há possibilidade de ele colocar 3 zagueiros. Não? Só Não. 2. É E aí Pedro, seria o Carrascal, Maripã e o É menos Mercado, chance de cara. falhar, né? É. Se botar O menos mercado- zagueiros, é menos chance de o falhar. mercadinho Mercado vai rabo jogar. aí. Mercado vai jogar. 3 Se volantes. cada jogador do Inter tivesse o espírito do mercado, a garra, a determinação e a vontade que esse cara tem, mas Fecha aí a casinha. É, mas à noite acho que o uma ilha mercado fecha. isolada. O que é? À noite o mercado fecha. Como é que eu vou ter calma? Caminho. O que eu tô passando? Meu Deus. Qual é a pior sensação? É a de você abrir uma tabela e parece que estão atravessando a sua espinha. Que né? isso? Parece que tem alguém. visceral, assim, Aí você pensa em entrar no grupo do Jogo Aberto pra quê? Você Zoar fugiu do quem? grupo. Eu recomendo. Não, eu vou zoar quem? Ficar Eu vou falar distante. o quê? Pra ser que tem- massacrada no grupo, no Beira-Rio, na vida, na internet. No tribunal. Porque assim, parece que eu sou a técnica do Inter, parece que eu jogo no Inter e que eu sou a presidente do Inter, pelo jeito que me cobram. Eu sinto isso também quando o Corinthians Fala perde. comigo! Pô, Negrão, não faz isso. Quando o Corinthians perde, prefiro eu a sinto a Carminha. mesma coisa no grupo. Vocês fazem isso comigo no grupo. Parece que eu sou o zelador do Parque São Jorge. Sofro, viu? Pô, quando- você para de fazer montagenzinha no grupo ali também, que tá, né, vocês tirando estão gente do fazendo um sério. negócio de Olha, eu vou aí. acionar os meus advogados e o meu advogado Rafael Fã não causa esse papelão Então, como o do não Inter. vem com áudio fake. Até ele entrou no grupo. Tá até procurando. Calma. Tá chegando. Tá chegando a hora. Olha a distância, 21 pontos Ai, vai para descer. 38. Essa é a diferença. Olha o campeonato como ele já está se distanciando. Porque vocês falaram em distância entre Flamengo e Palmeiras, ok, são os postulantes no momento mais fortes. O Atlético Paranaense está chegando ali também. Legal. Tamo aí, como não? Também, Nós acabei três. de falar isso. Mas o Inter, ele tem uma distância quilométrica. Vai descer. Vai A descer. música deu azar ano passado, rapaziada. Quase foi Vamos pra esperar um pouquinho Série B. mais. Eu nunca mais consegui curtir essa música. E olha que eu até gostava antes da problemática. Ai, gente. Pois é isso. É o segundo colocado contra o 16º. O Inter num aperto. O empate até seria bom, pensando que Grêmio, Santos não vão jogar na rodada, porque as partidas foram adiadas pela Sul-Americana. O problema Empate todo seria é bom. que o Remo enfrenta o Mirassol. Tendo um vencedor, qualquer um aqui passa o Inter. Mas se empatar... E ao mesmo tempo, o Inter vai estar jogando com o Flamengo, beleza, tudo legal ou não. E aí vai estar sabendo o que vai acontecer. Então quer dizer nesse que o jogo. Inter pode entrar na zona nessa rodada? Nessa rodada, Chiquito. Nessa, bebedo. Não, para aí, que você não sabia. Não, mas a Gente,
tinha dado falou o que me chamou a atenção. A O Rê quê? acha que o empate é bom resultado pro Inter. Não, a longo prazo, talvez. Mas se o Vasco ganhar e o Inter empatar... Não, mas o Vasco também tá na Sul-Americana. Mas e o tá Remo? bom. Não, mas o projeto já é a próxima rodada. E o Remo, por exemplo? E o Vasco? E o Mirassol? Aí o Inter entra na zona. Irmão, a situação é tensa. Situação é calamitosa. Exato. Mas depois do Flamengo, pega um time tranquilo. O Inter. É, né? Vai pegar o Palmeiras. Mas domingo tem o Corinthians. Tem a Copa do Brasil. Flamengo, Corinthians e Palmeiras. Tá fácil. E depois o Corinthians de novo. O que é, Carminha? Como é que eu vou ter calma? É tudo que eu tô passando. A casa caiu. Nós temos que... Os caras não vão dormir e pensam, meu Deus, eu preciso fazer um torcedor colorado feliz. Uma torcedora. Eu preciso melhorar minha performance. Sabe que o Félix Torres não tem um peso na consciência? Ele, esse Juninho? menino, eu vou ligar pra ele. Esse Não menino é? tem, esse menino tem. Gente, se você falhar pela metade uma falha pro Flamengo do outro lado, é um abismo. Hoje vai ter palpite, hoje? Vai. Não, mas peraí, ó. O Inter tem o Borré, não tem? Tem. Tinha. Não, Tinha, já foi embora, foi pro Rio. O Vitão já foi embora. Também já foi embora. Também vai jogar contra o Inter O hoje. Maurício Também tem o Já saiu. O Inter Por que fez você uma tá falando difícil. isso? Não, que tipo, eu tava pensando assim nos jogadores que poderiam decidir a favor do Inter. Mas Tafarel, mas Tafarel. Hoje, a minha esperança reside num só lugar, Bernabé. Hein? Nossa O senhora, aí o tamo Inter mal, fez hein? o mais difícil, Chico. Empatou no Maracanã. É. Gol de verdade. pênalti ainda. É verdade. Mas era outro Flamengo e era outro Não, Inter. mas, ué. Até o Alan Patrick era titular. Sabe quando é que foi esse Alan jogo, Patrick Edu? não joga, eu não Foi entendo. em janeiro esse jogo. Esse jogo foi em janeiro, Edu. Parece ano passado ainda. Só falta ele colocar... Será que ele vai colocar Juninho e Félix Torres na zaga? então Não, mara. Maripan deve ser... Não. Maripan. Meu. Nós precisamos vender o Félix, tem que colocar ele em campo. Palpite! Mas pra vender, Vamos começar então com Vitória e Palmeiras. E você inicia o processo. 2x0 vitória. 2x0 e passa a régua. 2x0. Marco Aurélio Cunha. empate 1-1. João Palmeirense. Paulo Capelanes. Palmeiras voltou esquisito. Não é? Dessa pausa aí pra Copa. E se perder, a culpa é de quem? É, do deles. Deles. Botou esquisito, ganhou um baita jogo que todo mundo falou. Palpite, agora é palpite. Não, palpite agora. O que você falou não é palpite. aqui, O que você falou não é palpite. Aqui. Vou torcer pro Palmeiras. 2-1 Vitória. Chico Garcia. Eu gosto do Jair Ventura, trabalho bom no Vitória, mas vai ser 2x1 pro Palmeiras. Eu gosto e tal. Edu Dracena. 1x0 Verdão. Nossa! 3 pontos, 1x0 Perdão. Hoje vai ser 2-0 Palmeiras. Olha! Eita. É por confiança, hein? E o outro jogo da rodada? E Outro agora jogo. vamos para Internacional. Flamengo no Beira. Gente, como é a maior torcida do Brasil, que eu recebo de mensagem um dia como esse. Calma, gente, eu não jogo. Eu não jogo, eu não entro em campo, eu não tô com a prancheta, eu não tô com a caneta, só isso. Então calma, alto lá. Mas tô tensa. Eu vou deixar você por último, Ronaldo. Eu tava pensando, tá difícil aqui, difícil. Renata, 1x1. Vamos, Colorado. Foi legal, Isso é por Edu. interesse próprio. Claro. Que egoísmo, Edu. Que isso? Eu tô torcendo pro Inter. Vamos, Inter, Colorado, 1x1. Olha, torcendo pro Inter e vai de empate. É isso, essa é a nossa realidade. Chico depois. Calma. Capelanes. Você que ganhou do Inter. O Atlético vai ganhar do Corinthians amanhã. Se o Inter ganhar do Flamengo, a gente passa o Flamengo. Mas não vai ter como. Vai ser 3-0 pro Flamengo. Nossa, é muita coisa. Marco. Eu vou com o Edu, 1-1. Aí, doutor, puxa Chico saco. Garcia. Não. Ronaldo. Eu? Então, se eu for depois do Chico, depois eu aqui, então é 3x0 pro Flamengo. Igualzinho o Capelanes. Igual. Tamo juntos. Chico Garcia. Posso mesmo? Não, bem racional então. 2x0 Mengão, 2 do Pedro. Sem goleada. Pedro, é impressionante como ele é carrasco do Inter. Gosta de fazer gol. E você? Esse é o palpite. Você palpite. Esse é o palpite. Palpite. O Saci vai estar lá hoje. Vai, com a perna de só. fralda. Com a perna só. Vai. Vai ajudar muito. Touca, vai estar de touca. E é isso. E o palpite? Vai, bebida. Vai, foi pra fora. Puxa, Foi bebida. pra fora. Programa. Foi pra fora. Foi pra fora. Entendedores entenderão. E pipe. Acabou. O Neto tá chegando com os donos da bola. Olha esse Meu ombro. palpite. Sem palpite. Meu palpite hoje. Fala 1x1.
2-1 pro Flamengo. Olha, conseguiu, soltou. Como é que é? Calma! Olha lá, o doutor também quer mudar. Exatamente, né, Glaucia? Jogo importante de duas equipes que jogam campeonatos distintos, né? O Berton já destacou isso, a necessidade do Inter acumular pontos para poder ficar mais distante de qualquer ameaça envolvendo o Z4 e muitas críticas ao trabalho do Paulo Pezzolano. Há, inclusive, quem garanta que ele vai ser muito hostilizado esta noite no Beira-Rio, às 7h30, no jogo contra o Flamengo. E do outro lado, o Flamengo que vem de um empate frustrante com o São Paulo no Maracanã, mas que foi atenuado pela derrota do Palmeiras para o Atlético Mineiro. E aí nós temos um encurtamento. Líder, Palmeiras 44, Flamengo 38 pontos e um jogo a menos. A partida dessa noite já é pela abertura da 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vai para esse jogo sabendo da responsabilidade de conquistar um bom resultado, mesmo atuando na condição de visitante. O técnico do Flamengo, Leonardo Jardim, ainda não tem o Lucas Paquetá. São muito bem comemorados, né? Casos do zagueiro. Vamos pedir para o Rafa dar uma ajustada lá nesse sinal, por favor? E aí, enquanto ele vai ajustando, a gente vai falando por aqui a situação desse confronto, que ele pontua muito bem, né? De campeonatos diferentes, de situações tão opostas dentro da tabela. Esse Flamengo, na captura de um Palmeiras, né? Vem de uma rodada em que empata, imagina. E o Palmeiras derrotado tirou um pouquinho da gordura ali, mas ainda temos 44 pontos para o Palmeiras a 38 do Flamengo. E o Internacional beirando ali a zona de rebaixamento. É o primeiro time fora do Z4 com 21 pontos. O Vasco abre com os mesmos 21 pontos. Essa é a situação para o confronto de hoje. Um Internacional em casa, com certeza também com muita pressão, né, dessa torcida, exigindo mais desempenho, além de resultado também, né? Para mim, este jogo e na sequência Copa do Brasil, eles serão determinantes para o futuro do Pezzolano no clube. Pois é. Eu já achei que a coisa ia pesar um pouquinho na derrota para o Atlético Paranaense, não era ele no banco de reservas, mas foi fora de casa, o Atlético muito bem no campeonato, enfim. Agora, recebendo o Flamengo agora e recebendo o Corinthians no final de semana, a depender do resultado do jogo de ida mesmo em casa, né, agora de Copa do Brasil, eu acho que o futuro do Pezzolano vai ser colocado à mesa ali, né, o debate, porque o Inter, ele não... E eu nem estou dizendo que eu sou a favor disso, assim, acho que... O comentário é muito em cima de que o primeiro, né, a pagar pelos maus resultados, sempre o treinador. O Inter, ele tem muita dificuldade de mostrar uma regularidade, assim como o Grêmio. A gente tem falado, né, dos dois times gaúchos. Eu até acho que o Pezzolano tenta encontrar alternativas, ele tenta, né, mudar jogadores ali de posição, justamente para encontrar a melhor formação, o melhor desempenho do Internacional, Alan Patrick no banco de reservas, enfim. Mas os resultados do Inter de desempenho e também resultado de jogo, eu acho que o jogo de hoje e o próximo pode pesar na sequência do Pezzolano. Deixa eu só pedir pro pessoal colocar a classificação no Campeonato Brasileiro aí, que aí fica até mais visual para quem nos acompanha, né? Para entender a situação de momento, começando com essa rodada de hoje. Então, Palmeiras na liderança, seguido de Flamengo, Atlético Paranaense, Fluminense, Red Bull Bragantino, Bahia, Botafogo, Atlético Mineiro, Corinthians e Coritiba. Virada de página, o Cruzeiro aparece na 11ª colocação, depois São Paulo, Vitória, Santos e olha lá, Grêmio e Internacional. Depois, já na zona de rebaixamento, Vasco, Remo, Mirassol e Chapecoense. E aí, Matheus, a sequência do Inter... Eles estão de mão dadas ali. É puxadíssima, porque tem esse jogo contra o Flamengo, tem os 2 jogos de Copa do Brasil, né? Começa a ida no domingo, dia 2 agora de agosto, no Beira-Rio, a volta em São Paulo contra o Corinthians no dia 6 de agosto. E a próxima rodada de Brasileirão é o Palmeiras aqui em São Paulo também. Essa é a sequência do Internacional com mata-mata de Copa do Brasil no meio do caminho. Isso porque o Inter vem de 4 derrotas seguidas e dentro desses 4 jogos ele só conseguiu marcar 2 gols. Um no Bragantino e um no Cruzeiro.
É difícil para o Internacional, o momento é muito complicado. Aliás, não um momento recorte desta semana. Os últimos anos, o ano passado, o Inter já se salva do rebaixamento, praticamente com um milagre, conseguindo uma virada sobre o Bragantino na última rodada, numa situação que era muito pouco provável e conseguiu permanecer na Série A. A avaliação da direção também de que o potencial de alguns jogadores seria suficiente e ainda os que eram abaixo não comprometeriam tanto a montagem de elenco, acabou fazendo com que o Inter mais uma vez se visse nessa situação delicada, de precisar lutar novamente contra o rebaixamento e não ter um time competitivo, ter muita dificuldade ao longo do campeonato. Não vejo o Inter favorito, nem na Copa do Brasil, nem nos 2 confrontos que vai ter de Campeonato Brasileiro, mesmo recebendo o Flamengo dentro de casa. E um outro problema maior, que é consequência também de tudo isso, é o esvaziamento do Beira-Rio, que historicamente é um lugar muito forte, sempre muito difícil jogar contra o Internacional na Casa Colorada. A gente não tem visto grandes públicos, não tem visto a torcida comparecer em massa. E essas situações, como o áudio do VAR, a questão do papel picado, isso mexe com o torcedor também na autoestima. Não é só o mau resultado do clube. Porque tem clube... Né? Pois é, porque tem clube que está no mau momento e aí começa aquela mobilização. Não, vamos salvar o nosso time do rebaixamento. De cima para baixo, da direção, passando para o elenco e chegando na torcida também, o Inter não está conseguindo ter esse poder de mobilização. Muito delicada a situação. E um Inter que oscila, né, nessa temporada, né? Não é só esse recorte de Campeonato Brasileiro. Só lembrando, né, a Copa do Brasil, as oitavas de final é fim de semana e já meio da outra semana. Ficou assim, né, definido, inclusive. Normalmente não temos Copa do Brasil aos finais de semana, mas essas oitavas de final ficaram assim. Então, fim de semana, meio de semana, e aí depois o Brasileirão volta no outro final de semana. Voltando também, Rafael Marques aqui com a gente. Estabeleceu tudo aí, Rafa? Aparentemente sim, né? Até passar o próximo helicóptero, não sabemos. Também está passando por uma oscilação, nosso Rafael, né? Alguns fenômenos, sim. O quê? Depois eu converso com você no privado, Matheus Raimundo. Tá feia a coisa. Brincadeiras à parte, meus amigos. Eu falava sobre os retornos importantes para o técnico Leonardo Jardim para o jogo dessa noite contra o Internacional. O Flamengo contando com 3 voltas importantíssimas. Casos, né, do zagueiro Léo Ortiz, que não deve ser titular, porque o Vitão vem performando bem e é toda uma simbologia, né? Esse reencontro do zagueiro com o seu ex-clube, o Internacional, a tendência, inclusive, que ele seja muito vaiado essa noite no Beira-Rio. Além dele, o Carrascal volta e provavelmente podendo ser titular pelo lado direito, muito em função do fato do Flamengo ter várias questões por aquele setor, jogadores que não podem jogar, além do Paquetá, o Plata também está fora, Luiz Araújo está fora, isso vai abrindo uma brecha por aquele setor para que o Carrascal saia jogando. E a outra figura que retorna entre os relacionados é o De La Cruz, jogador que deve ficar como opção no banco de reservas. Nós temos aí as prováveis escalações de Flamengo e Internacional. Internacional e Flamengo. O Inter é o mandante, joga em casa contra o Flamengo no estádio de Beira-Rio. A bola rola às 7h30 da noite. O Inter escalado pelo técnico Paulo Pesolano no esquema 4-4-2, com o Antony no gol, Bruno Gomes mais uma vez como lateral direito, Mercado, Maripan e o Matheus Bahia, o meio campo com Villagra e o Bruno Henrique, os 2 volantes, Vitinho na meia pela direita, Bernabei mais uma vez atuando como o meia avançado pelo lado esquerdo e na frente o Carboneiro com autonomia de movimentação ao lado do Alejandro, jogando mais na função de centroavante. Do Inter passamos para o Flamengo, escalado pelo técnico, provável Flamengo escalado pelo técnico Leonardo Jardim, com Rossi no gol, o Royal ou Varela, essa dúvida aí pelo lado direito, Vitão, Léo Pereira e Alexandro, o meio campo com Pulgar, Jorginho e Samuel Lino, fazendo provavelmente outra vez a função do Arrascaeta. Na direita a possibilidade do Carrascal ser titular ou Arrasca entrar e o Lino jogar como ponta direita, Pedro como centroavante e o Bruno Henrique fechando como atacante pelo lado esquerdo, o Flamengo no esquema 4-3-3. Matheus Delgado Candansan, árbitro paulista, é quem comanda esse Inter e Flamengo pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro 7h30 lá em Porto Alegre. Glaucia. E aí, amigos, esses prováveis Inter e Flamengo para hoje? Quer começar? Pode ir. O Flamengo que tem o De La Cruz relacionado, como o Rafa estava dizendo, mas volta depois de 2 jogos fora, não estava sendo relacionado por opção técnica, esteve com a seleção do Uruguai na última Copa do Mundo e existe até uma possibilidade de empréstimo para o Peñarol, para o cumprimento do contrato. De La Cruz que não conseguiu
desempenhar no Flamengo do mesmo nível que a gente viu no River Plate. Sofreu muito com lesões, é verdade, um jogador que pode fazer qualquer função no meio de campo, se a gente fizer até uma reflexão mais profunda, pode funcionar como um segundo homem, um jogador até mais adiantado, mas peca demais. A volta do Carrascal também pode ser útil para o time do Flamengo, pensando na formação ali do ataque também, um jogador que pode fazer essa função centralizado, se mexendo também, jogando de beirada. Vejo o Flamengo como favorito hoje contra o Inter, mesmo o jogo sendo no Beira-Rio. Quando a gente estava aqui conversando, né, sobre o 2-1 que o Inter sofre para o Cruzeiro, daquele lado esquerdo era o Luiz Felipe, né, um jovem jogador que o Pesolano colocou para testar na lateral esquerda, e ele sofre muito ali com a marcação, ele já muda no intervalo para o Matheus Bahia. Então, acho que essa correção de rota, né, de você tentar ali fechar o jogo pelos lados também, né, do Flamengo, mesmo o Flamengo tendo não necessariamente pontas, agora eles trabalhando muito mais por dentro, mas uma dobra de marcação ali. Então, acho que é o que o Internacional tem, né, é Alejandro lá na frente que, enfim, não corresponde, o Inter ainda com essa dificuldade, o Flamengo é bem favorito. Rafa, para a gente arrematar, informação, inclusive, de De La Cruz. Exatamente, como já adiantou aí o Matheus Raimundo, existe a possibilidade do Peñarol contratar o meio-campista uruguaio, jogador do Flamengo, que nunca atuou pelo time de coração dele, segundo informações que já começaram a circular desde ontem, de coração, né, como torcedor, o De La Cruz é do Peñarol. Embora isso acabe impactando pouco na carreira de um jogador que teve tanta experiência em vários países jogando em alto nível. Quem deu essa informação foi o próprio presidente do Peñarol, o Inácio Julio, que participou de uma live ontem de um canal voltado para a torcida do Peñarol lá no Uruguai, e nesse contato com esses profissionais de comunicação, ele falou que é uma negociação que já vem acontecendo há 25 dias, e até então essa notícia não tinha sido vazada. Parece, segundo o presidente do Peñarol, que o De La Cruz tem o interesse de se transferir, por dois motivos: pelo fato do Peñarol ser possivelmente o seu time de coração, e também porque no Flamengo ele tem pouca minutagem, não está entre os jogadores preferidos pelo técnico Leonardo Jardim. O Flamengo tem muita concorrência em todos os setores, no meio-campo, então nem se fala. Recentemente tivemos algumas questões envolvendo a parte física do De La Cruz sendo questionada, sobre uma certa incapacidade de uma resistência maior para ele poder jogar em alta performance, vazamento de áudio da boca de médico do clube, ex-médico do clube, enfim, foi um tema bastante denso dentro do noticiário rubro-negro. E conversando com torcedores, a gente percebe que o prestígio do De La Cruz é baixo. A torcida não confia na regularidade desse jogador, e aos poucos ele foi perdendo espaço no Flamengo. Já era assim com o Felipe Luiz e continua sendo com o técnico Leonardo Jardim. O Flamengo não se posicionou ainda sobre isso, o jogador tem contrato, obviamente não vai ser uma negociação gratuita, mas a possibilidade existe, porque segundo o presidente do Peñarol, o próprio jogador tem vontade de se transferir. Glaucia. Rafael Marques, obrigada, meu amigo, por estar conosco hoje aqui no Sport Center. Ótima sequência de trabalho aí para você e para toda a nossa equipe. Valeu, Glau. Um beijão para você, para a Mari, abração para o Matheus, ao Fã de Esporte. Até a próxima, com ou sem helicóptero atrapalhando o sinal. Atrapalhou, mas deu tudo certo. Para a gente fechar aqui rapidinho falando do De La Cruz, o Rafa lembra esse panorama geral, né, dessa passagem do De La Cruz pelo Flamengo. Eu gosto muito do De La Cruz, acho ele grande jogador, né? De grande história também em base de seleção e Clube, Uruguai. A história dele no River, sensacional. Enfim, a história dele no River. É um cara que a gente sabe o potencial que tem. Mas aqui teve isso, né? Problemas com lesão, pouca oportunidade. Enfim, não conseguiu ser aquele De La Cruz que a gente já viu, né? Eu acho que pega isso contra o De La Cruz nessa passagem pelo Flamengo. É uma pena mesmo, assim, porque ele teve alguns momentos, né, do brilhante De La Cruz no Flamengo, também foi mais uma vítima do calendário brasileiro, que, enfim, né, é uma máquina de destruir bons jogadores. Ele passa por esse processo de lesão e a retomada, ela de fato nunca aconteceu num ritmo intenso, alto, e aí o Leonardo Jardim é um treinador que não abre mão dessa intensidade, e isso de fato afasta, né, alguns jogadores que não conseguem entregar fisicamente o nível do jogo nas oportunidades que teve, ele até para substituir o próprio Arrascaeta, né, porque o De La Cruz ele é esse jogador que faz várias funções no meio de campo, né, esse é uma das grandes vantagens de você tê-lo no elenco, é que ele te entrega em diferentes setores ali do meio de campo, mas ele não conseguiu de fato se firmar
dessa maneira, foi mais utilizado na Copa do Mundo, inclusive, né? Porque Rascaeta não estava à disposição ali. Mas é isso, né? Se o jogador tem essa vontade também, é melhor seguir em frente. E o que eu também lamento, Glaucia, Mari, fã de esporte, 29 anos, para a quantidade de lesões que ele tem e já está fazendo esse movimento de voltar para o Peñarol, porque é o time do coração, muito novo ainda. Se tivesse uma carreira com menos lesões, com certeza estaria jogando no mais alto nível. Tá aí, nação, eu vou deixar então meu palpite aqui. Pra mim vai dar Flamengo 2, Internacional 0. Mengão vence a partida por 2-0 e continua firme na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. E aí, qual é o seu palpite? Escreve nos comentários, quero ver quem vai acertar o palpite dessa rodada do Brasileirão, tá bom? Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Não se esqueça, deixa o like, se inscreva no canal e fica ligado que a gente vai trazer pra você o pós-jogo do Mengão aqui no nosso canal. A gente se vê no próximo vídeo.